Fala galera, tudo bem com vocês? Então, como vocês já sabem, a gente precisa fazer uma revisão para a nossa prova bimestral que é na quinta-feira agora. Mas como a gente teve muitos eventos na escola essa semana e semana passada, então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a gente resolver, né, a fazer aí, responder as questões dessa revisão, tá? Então vocês vão assistir esse vídeo, completar a folhinha, preencher ele bonitinho e me devolver para a gente poder fazer a revisão, estudar para a prova e garantir os pontinhos que vale aí a folhinha, beleza? Então, começando aí essa revisão, a primeira questão fala o seguinte, ó: além dos processamentos biológicos, como é feito com a produção do etanol através da cana-de-açúcar, esse álcool, o etanol, também pode ser produzido pela reação de adição abaixo. E aí vamos já entender um pouquinho dessa reação. Então ele está fazendo o quê? Ele está pegando o eteno e produzindo o etanol. E aí, para ele poder pegar esse eteno e produzir o etanol, ele está adicionando essa moléculazinha aqui, que a gente sabe que é a molécula de água. Então, ele vai adicionar água. Quando a gente adiciona água, o nome da reação é um nome muito, vamos falar assim, sugestivo. Quando eu adiciono água por meio de uma reação, a reação ela é chamada de hidratação. Ô, professor, faz todo sentido, né? Então, se eu estou hidratando, eu estou colocando água, é isso? Perfeito. Então, ele está falando para mim que se eu pegar o eteno e hidratar, eu vou produzir o etanol, tá? E aí, com base nesse processo, ele quer que eu julgue ali os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Então, ele fala o seguinte, ó: sobre essa reação orgânica e as substâncias envolvidas, indique verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo. Ó, o primeiro ele fala assim, ó: o etanol é considerado um hidrocarboneto. O etanol é esse cara aqui, certo? Ele não pode ser considerado um hidrocarboneto justamente porque ele tem oxigênio. Hidrocarboneto, relembrando o conceito básico, é o cara que só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Então, no caso dessa primeira alternativa, ela é falsa, né? O etanol não é hidrocarboneto. O eteno, se fosse esse cara aqui, aí sim ele seria um hidrocarboneto. Você olha lá na fórmula, você vai ver só carbono e hidrogênio. Segundo item, a reação é classificada como hidratação, uma vez que adicionamos água à molécula de eteno. Isso sim é verdade, eu já tinha falado, comentado antes, né? Próximo, é uma reação onde ocorre eliminação de água. Aí não faz sentido. Se eu dei verdadeiro para essa questão de cima, essa de baixo tem que ser falsa, né? Então eu não estou eliminando água, eu estou adicionando aqui, ó, só um sinalzinho de mais, estou adicionando água, é hidratação, tá? E o último aqui, ele fala o seguinte, ó: como o etanol é um combustível, essa reação é de combustão. Não necessariamente, tá? Porque a combustão ela tem que consumir etanol, não produzir etanol. E aqui eu tô falando que é a produção de etanol, né? Então, quando eu ponho o combustível etanol no carro, eu vou consumir ele por uma reação de combustão, não produzir ele, não é isso? Então, aqui, essa questão para mim é falsa também, beleza? Agora já vamos direto para a questão número 2, que fala sobre a reação que a gente fez no laboratório de produção do biodiesel. Ele fala assim, ó: em uma de nossas aulas práticas, verificamos que o biodiesel pode ser obtido pela reação de transesterificação. Por que essa reação chama transesterificação? Porque é o seguinte, galera: no caso do óleo vegetal, que é a nossa matéria-prima, nós temos essa função aqui na molécula do óleo vegetal. Ela repete 3 vezes, né? Professor, que função orgânica é essa? Essa função orgânica aqui é a função chamada de éster, né? Beleza? Aí a gente faz a reação desse óleo vegetal com o metanol, né? O metanol, inclusive, quebra a molécula de óleo vegetal, que era uma molécula grandona, percebe? Olha o tamanhozão que era a molécula de óleo vegetal. Aí eu peguei, quebrei aqui com o metanol e ele produziu 3 moléculazinhas menores, que é o nosso produto de interesse, que é o chamado biodiesel, certo? Mas esse biodiesel também mantém a mesma função que tinha o óleo vegetal. Então, no biodiesel também a gente tem um éster, beleza? Ou seja, a transesterificação é a produção de éster em outro éster, tá? Professor, e por que o biodiesel então é melhor para queimar, né, para entrar em combustão do que o óleo vegetal? E a gente viu isso na aula, né? Porque se você perceber, a molécula do biodiesel é bem menor do que a molécula do óleo vegetal. E quanto menor a molécula, melhor é para ela pegar fogo. É maior o poder de inflamabilidade dela. Beleza? Essa é a ideia. É isso que a gente fez no laboratório. Então agora a gente vai responder o que ele me pediu. Ele fala o seguinte, ó: conforme mostra as estruturas, qual é a função química presente no produto que representa o biodiesel?
E a segunda parte da pergunta fala assim: por que o biodiesel é uma substância de melhor poder de combustão? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui. Qual que é a função? A função que a gente tem ali dentro chama-se função éster, beleza? Vamos arrumar isso aqui. Éster, função éster, tá? E aí a reação chama-se transesterificação, função éster. Agora, por que que o biodiesel ele é uma substância que tem um menor poder de combustão? Então, a gente pode falar que o biodiesel é uma molécula, vamos falar assim, menor, certo? Como ele é uma molécula menor, por isso ele terá, vamos colocar aqui na linha de baixo, né? Por isso ele terá, vou colocar aqui assim, terá maior capacidade, vamos falar assim, de combustão. Essa é a ideia. Essa é a resposta, beleza? Então, como é que ficou ali, ó? Qual que é a função que a gente tem? A gente tem ali no biodiesel a função éster, beleza? Tá? E aí, o que que a gente pode falar? Que o biodiesel é uma molécula menor, né? Melhor dizendo, né? O biodiesel é uma molécula menor, e aí, por isso, ele tem uma maior capacidade de combustão do que o óleo vegetal. É só isso, tá? Basicamente, a reação que a gente fez é quebrar a molécula grandona que era o óleo vegetal, e formar uma molécula menor, que era o biodiesel, tá? Agora, vamos direto aqui para a questão número 3. É uma questão fácil se a gente fizer a associação com o que a gente falou lá no início dessa explicação. Ele fala o seguinte, ó. É possível produzir o eteno por meio da reação química de eliminação quando mostra a equação. Se você observar, olha só, essa reação que está aqui, ó, é o contrário da reação que está lá no número 1. Então ele pegou o etanol e produziu o eteno. Lá antes era o eteno produzindo o etanol. Aí, para produzir o etanol, ele hidratou, porque ele adicionou água. Para produzir o eteno, se você perceber, o que que ele fez aqui? Ele está retirando molécula de água. Quando ele faz a retirada de molécula de água, o nome dessa reação é desidratação, né? Então, quando eu coloco água, eu estou hidratando. Quando eu tiro água, eu estou desidratando. É uma reação de desidratação. Então, a pergunta é muito simples. Observando o esquema representado, como pode ser classificada a reação de produção do eteno a partir do etanol? A gente pode classificar ela como uma reação de desidratação. Vamos colocar o cursor aqui, vamos escrever. Reação de desidratação. Beleza? É só isso. É só essa a ideia. Tá? Pronto, tá respondido. Ok. Agora, vamos aqui. Ele põe um texto para a gente responder as questões 4 e 5, que tem a ver com o teste de contaminação de metanol nas bebidas alcoólicas, né? Vamos lembrar um pouquinho sobre esse teste antes da gente responder a questão 4 e 5. A gente fez esse teste fazendo o seguinte, ó, a gente pegou uma bebida alcoólica, certo? Como ela era incolor, não ia dar pra gente ver a separação bonitinha das fases, a gente colocou um corante. Esse corante era só pra gente visualizar cores ali e conseguir separar. Aí o que que a gente fez? Nós adicionamos soda cáustica, como ele está falando aqui, ó, adicionamos soda cáustica em excesso para verificar se ocorre ou não a divisão de fase. E aí os resultados foram: quando teve a divisão de fases, ele fala para mim aqui que é sem contaminação. Agora, quando não tem a divisão de fases, é porque está contaminado com metanol. Por que que isso acontece, professor? Primeiro vamos ver sobre a divisão de fase. Quando eu coloco essa soda cáustica em excesso, é como se as moléculas de água que estavam misturadas com o álcool da bebida, elas preferissem dissolver as moléculas de soda, os íons da soda cáustica. E aí, nesse caso, elas deixam o álcool, separam-se do álcool e vão se dissolver em a água, vai dissolver a soda cáustica. Então, aqui embaixo, eu teria, na parte de baixo, água e soda, certo? Água e soda, né? E na parte de cima eu teria o etanol, o álcool, etanol, certo? Agora, quando eu tenho contaminação com metanol, ele não deixa ocorrer essa separação entre a água, a parte aquosa, e o etanol. Por quê? Porque ele é uma molécula muito pequena e ele age como um detergente. Você pode pensar assim, ó. Se eu pego água e óleo e coloco num copo, eles ficam separados, porque a água não mistura com óleo. Beleza? Um não solubiliza o outro. Nesse caso, como eu pus a soda em excesso, a água passa a não dissolver mais o álcool, né? Ela prefere dissolver
a soda, né? Então a água passa a não dissolver o álcool, prefere dissolver a soda. Aí, quando eu ponho então água e óleo, tá ali separadinho. Se eu ponho detergente e mistura, ele faz uma mistura geral, porque ele se solubiliza tanto num quanto no outro. Ou seja, na presença de metanol, eu não vou enxergar a separação de fase, vou ver tudo uma fase só. E esse é o fundamento básico do experimento, tá? Então, quando eu coloco a soda pega ali as moléculas de água que vão dissolver preferencialmente essas moléculas de soda, né? Esses íons da soda. E vão deixar o etanol numa outra fase. Agora, se tiver metanol, o metanol impede esse processo de separação e aí eu vou ter uma fase só. Aí isso é o sinal que a bebida está contaminada, beleza? Eu até falei o nome desse processo, chama salting out, né? Beleza? É o sal ali tirando a água do meio da jogada, do meio da dissolução com o etanol, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na questão número 4. Ela veio fechada já, então é só a gente ler e por eliminação, de acordo com o que eu acabei de explicar, a gente consegue responder fácil, fácil, fácil. Olha só comigo. Por que o etanol se separa da mistura de água quando uma alta concentração de soda é adicionada? A resposta para isso está bem aqui, ó, já na letra A. Porque as moléculas de água passam a solvatar, solvatar a palavra quer dizer dissolver, né? Preferencialmente os íons da soda, diminuindo a solubilidade do etanol. Então a água que está misturada com o álcool na bebida começa a dissolver só a soda e deixa o álcool na parte de cima, beleza? A B está errada, a soda diminui a polaridade da água, não tem nada a ver. O etanol torna-se mais denso, não. O etanol é menos denso, a parte do etanol fica na parte de cima. O etanol reage quimicamente com a soda cáustica, formando um composto insolúvel, isso também não é verdade, beleza? Então, número 4 aqui, bem simples. A resposta é a letra A. A água prefere dissolver os íons da soda do que dissolver o álcool, que era o que estava acontecendo antes, quando tinha só a bebida pura, vamos falar assim, beleza? Agora, número 5. Qual é o comportamento do metanol na presença da soda cáustica e água? E qual a implicação prática disso? Então, o metanol também se separa, mas forma uma fase inferior por ser mais polar. Isso aqui tá falso, beleza? O metanol, se tiver metanol, vamos voltar lá na imagem, ele não separa, beleza? Tá? O metanol evapora rapidamente, pois a soda cáustica aquece a mistura. Isso não tem nada a ver com o processo, né? Se ele evaporasse, ele não causaria efeito nenhum ali, né? Beleza? Letra C. O metanol reage com a soda cáustica, mudando a cor da solução que indica sua presença. Também não, que a gente viu que teve mudança de cor ali só por conta do corante ali em si, certo? E aí, então, por eliminação, sobrou a letra D. O metanol não se separa, sua presença impede a separação das fases. Resulta em uma substância homogênea. Perfeito, é isso aí. É o que o desenho mostra. Quando está contaminado com metanol, não tem separação de fases. Beleza? Essa é a ideia, tá? Agora vamos para aqui para número 6. A número 6 é uma questão muito fácil, tranquilamente. A gente consegue responder. Fala assim, ó. Qual é o principal risco para a saúde ao ingerir bebidas alcoólicas que foram adulteradas com metanol? Isso aí foi divulgado amplamente pela imprensa, né? Quando começou a surgir os casos de intoxicação por metanol nas bebidas alcoólicas. Ele fala assim, ó. A bebida fica apenas com gosto ruim, mas não é perigosa. Lógico que é perigosa, né? Então isso aqui é falso. Pode causar danos severos à saúde, como cegueira, falência dos órgãos e até a morte. Beleza, é isso, tá? Então, o metanol é uma substância altamente tóxica para o nosso organismo, porque quando ele chega lá dentro do meu fígado, ele vai ser metabolizado e a metabolização desse metanol produz formol, que é uma substância extremamente tóxica para o nosso organismo se ela estiver na nossa corrente sanguínea, certo? Então, se ela atingir o nervo óptico, vai causar cegueira, ela pode causar falência de algum órgão e pode levar a pessoa até a morte, beleza? A letra C. Apenas uma dor de cabeça leve, passageiro? Não. Não há risco, pois o metanol é um tipo de álcool como o etanol. Não. Visualmente, eles são bem parecidos, né? A gente não consegue diferenciar eles visualmente. Mostrei isso pro laboratório para vocês, lá no laboratório para vocês. Agora, com relação à toxicidade, um é extremamente tóxico, porque produz formol, e o outro não é tão tóxico assim, certo? O outro vai produzir o etanol, né, que é um aldeído também, mas que vai dar ali sintomas de ressaca, né, que é o que a gente tem de ressaca. Lógico, o consumo exagerado de etanol e o consumo persistente de etanol vai forçar o seu fígado a trabalhar sobre uma determinada condição que não é saudável. Isso pode te levar a ter doenças hepáticas, como cirrose, por exemplo, e até a perda do fígado. E isso é muito perigoso, certo? Mas ele não é perigoso em questão de quantidades mínimas, vamos falar assim, tanto quanto o metanol. O metanol é muito tóxico, muito perigoso para a saúde.
Beleza? Agora chegamos, enfim, à nossa última questão, beleza? A última questão aqui fala sobre produção de margarinas a partir de óleo vegetal. Quando eu quero produzir a margarina a partir do óleo vegetal, ele fala assim, ó, o processo industrializado utilizado para produzir a margarina a partir do óleo vegetal, ricos em gorduras insaturadas, tá certo? Beleza? Insaturadas quer dizer gorduras que têm dupla ligação, consiste em fazer o óleo reagir com gás hidrogênio na presença de um catalisador. Então ele vai pegar o óleo, né, reagir com o hidrogênio para poder fazer a margarina. E aí essa reação ela faz o quê? Ela quebra a ligação dupla, certo? Abre ali a possibilidade da entrada de dois átomos de hidrogênio. Se você perceber aqui tinha uma dupla, né? Aí ela foi quebrada, virou uma ligação simples. E aí, como o carbono tem que fazer quatro ligações, ele completou essas quatro ligações com o hidrogênio que foi adicionado. Beleza? Então, eu adicionei hidrogênio. Então, é quase autoinstrutiva a questão. Para produzir a margarina, eu vou adicionar hidrogênio. E aí ele vem perguntando aqui para mim o seguinte: com base nas informações sacadas, esse tipo de reação química é classificada como substituição, esterificação, hidrogenação ou eliminação. Aqui a ideia básica é que eu estou adicionando hidrogênio, então eu vou ter uma reação de hidrogenação. Beleza? Então, as margarinas também são conhecidas como manteigas hidrogenadas. Quer dizer, eu pego o óleo, tem muitas ligações duplas, essas ligações são quebradas, eu vou colocando hidrogênio, vai formando uma cadeia uma molécula de cadeia simples, e aí elas se empacotam bem, por isso que a margarina é sólida e tudo mais. Isso também é uma coisa perigosa para a saúde, porque se essa molécula tem menos ligações duplas, eu já expliquei isso para vocês nas aulas, ela tem menos pontos para ser quebrada. Então, uma gordura que vai ser difícil de ser quebrada dentro do meu organismo e ela pode vir a chegar à minha corrente sanguínea uma molécula muito grande. Isso pode causar um entupimento de algumas veias e artérias e isso é muito prejudicial, né? Pode causar aí um infarto, né, no coração e tal. E aí, então, é um problema grave que pode ser acometido se você consumir esse tipo de gordura de maneira excessiva e de forma constante, tá? Os alunos me perguntaram muito na aula sobre a questão da manteiga, né? A manteiga de leite é de origem animal. Aí, nesse caso, ele não vai passar por esse processo, né? E aí, teoricamente, então, é uma gordura menos prejudicial para a saúde, porque tem várias ligações duplas ali que podem ser quebradas e formar moléculas menores. Tudo bem? É isso, pessoas. Então, espero que vocês assistam o vídeo com carinho, que vejam, se tiver alguma dúvida, volta, olha a explicação de novo, tá? Respondam a folhinha e me entreguem aí para a gente concluir essa revisão e que todo mundo saia muito bem nessa prova, que é a nossa última prova do ano, para a gente fechar esse ano com chave de ouro. Beleza? Tchau, tchau, pessoas. Espero ter ajudado. Valeu!